resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal Botafogo e São Paulo e Botafogo, provável escalação, desfalques e as últimas do Tricolor para o jogo de hoje, atualizações sobre o caso Luan com uma bomba e também novidades de bastidores. Então, vambora pro vídeo! Duas equipes que têm assim, Botafogo e São Paulo, momentos muito parecidos. No ano passado a expectativa era muito grande de ambos queriam pelo menos a Libertadores, não conseguiram. São Paulo foi o nono, Botafogo o 11º. Nos estaduais deste ano, os dois fracassaram. São Paulo parou nas quartas contra o Água Santa, o Botafogo não se classificou para a semifinal, não brigou pelo título carioca, se contentou com a Taça Rio, que foi disputada por ele e por equipes menores. Nas competições que já começaram, aí há uma pequena diferença. São Paulo estreou melhor na Sul-Americana, fez 2-0 contra o Tigre. Botafogo permitiu o empate contra o Magalhães em 2-2. E na Copa do Brasil inverteu. São Paulo estreou mal, jogou muito mal contra o Ituano. O Botafogo foi lá em Erechim, venceu o Ipiranga por 2-0. Então é um jogo muito parecido, muito igual, pelo menos pelo retrospecto recente entre as duas equipes. Do lado do São Paulo, Glaucio, o que a gente pode trazer? Desfalques. Não há um boletim nos últimos talvez meses que eu não fale que o São Paulo vai para uma partida desfalcado, né? Então ele vai desfalcado, sim. Dos jogadores machucados, vou citar os principais, né? Ferrarese e Galo, que só voltam no final do ano, e os dois alas, o Wellington e também o Igor Vinícius, vão demorar aí um pouquinho para entrarem em forma, para se recuperarem das lesões. Além disso, o Luan não deu resposta à terceira proposta de renovação do São Paulo, como o Rogério disse na coletiva após Ituano, não vai jogar, não vai ser relacionado. O Pedrinho está aguardando o inquérito policial ser fechado para saber se ele só continua treinando, se ele passa a ser relacionado para os jogos. E o Erisson, emprestado pelo Botafogo ao São Paulo, tem uma multa, o São Paulo não vai pagar, então também ele fica fora. O São Paulo ganhou também mais um desfalque de última hora. O Diego Costa voltou na terça, depois de 6 meses de uma lesão séria na final da Sul-Americana do ano passado, só que pegou uma gripe e esse estado não permitiu que ele viajasse com a delegação. Mas tem também boas notícias. Ray Ramos não podia jogar na Copa do Brasil, seguiu com a delegação. Beraldo, que saiu machucado na partida contra o Ituano, se recuperou, treinou e também está com o time. O mesmo vale para o Gabriel Neves, que volta a ser relacionado. Vou arriscar um time aqui, mas lógico, muito mais na base do palpite, com 3 zagueiros. Rafael, a linha de zaga, Alan Franco, Arboleda e Beraldo. Na ala, Ray Ramos ou Natan. Na outra, Caio Paulista ou Michel Araújo. Meio de campo com Mendes, com Nestor. E aí, se o Michel não jogar na ala, ele joga um pouco mais avançado no meio. E no ataque, provavelmente, Wellington Rato, Luciano e Caleri, além do David. Os 4 vão brigar aí por 2 vagas. Vejo o Luciano, aquele que deve ficar de fora, porque o Rogério disse que no 3-5-2 é mais difícil para o Luciano. Mas vamos aguardar. Um beijo para você, boa sequência por aí. Vitor Birner, 2 times que começam essa temporada ainda sob muita desconfiança dos seus torcedores e logo de cara se enfrentando nesse Brasileirão. Os torcedores têm razão, né? Porque do lado do Botafogo, o time devia ter jogado mais, tem um investimento razoável no elenco. O treinador já está ali há algum tempo e parece que a equipe não consegue ter uma sequência de bons jogos. Até o treinador, às vezes na entrevista, Luiz Castro, que várias vezes foi muito claro, parece que ele não encontra as respostas necessárias para fazer que esse time jogue o que ele imaginava que jogaria quando montou um elenco à sua feição. Do outro lado, o São Paulo é o clube que tem a crise mais pesada do futebol brasileiro entre os gigantes, né? Porque são muitos anos sem um título grande, problemas de gestão, de salários atrasados, problemas com a diretoria anterior, um elenco muito aguerrido, mas de nível tecnicamente apenas razoável, que pode, se o time encorpar no brasileiro, conseguir sequência de vitórias, estiver coletivamente bem e não tiver tantas lesões, subir e conseguir fazer um campeonato legal, mas que pode também sucumbir durante o campeonato, se frequentar a zona de rebaixamento, se vierem resultados ruins, a crise, porque qualquer coisa no São Paulo, como aconteceu em outros clubes quando viveram seus jejuns de títulos grandes, qualquer coisa pequena fica média, qualquer coisa média fica enorme no clube. E isso vai para o lado bom e para o lado ruim também. Por isso, ambos são incógnitas, porque não são equipes que passam segurança para suas torcidas e porque no Campeonato Brasileiro não tem o jogo do estadual contra o time fraco para você se recuperar, não tem o jogo mais tranquilo, é pedreira atrás de pedreira, é o campeonato mais complicado para qualquer equipe brasileira, precisa de regularidade, precisa de estabilidade, é jogo após jogo com muita pressão e aí tem que ver como é que esses clubes vão lidar com isso, não dá para saber, mas eu acho que a perspectiva de ambos, em princípio, não é do tamanho que seus torcedores gostariam que fosse.
Vamos falar sobre o caso Luan no São Paulo. A história é a seguinte, todo mundo sabe, o Luan foi lá, saiu dos relacionados do último jogo e está nesse vai, não vai, renova, não renova. O Rogério Ceni acabou tomando o lugar da diretoria e decidiu por conta própria tirar ele entre os relacionados. E agora tem uma divisão aí. Tá certo o Rogério, tá certo o Luan, fora Rogério, fora Luan. Tá nesse pé o papo, Arnaldo. Abraço, satisfação. Quem tá certo, quem tá errado? Não, quero, se você quiser comentar, senão a gente não a Ju comenta. Não é isso. Eu acho o seguinte, porque imagina que tivesse alguma novidade, né? O São Paulo vai estrear amanhã contra o Botafogo, pelo Brasileiro, e o novo desfalque é o Diego Costa, que teria sido a boa novidade da terça-feira, não estivesse gripado, então ele não vai viajar. Eu estou falando disso porque você vai vendo quantos jogadores o São Paulo tem para compor o elenco hoje, sabendo que na terça-feira também tem um jogo da Sul-Americana em que provavelmente não vai ser repetido o time. Mas o Beraldo tá fora também? Não, o Beraldo deve jogar. Ah, tá. Mas então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você, São Paulo, tem um monte de jogadores operados. Tem baixas, vai ter outras por suspensão e tal. Prescindir do Luan, nesse momento, o Luan tendo contrato com o São Paulo, eu acho um pouco estratégico. Bora falar sobre o volante Luan do São Paulo. Ele não foi inscrito no Campeonato Brasileiro, ficou de fora da viagem de estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O tricolor, que ainda aguarda por uma resposta do jogador na tentativa de renovar o contrato, pretende só utilizá-lo a partir do momento em que houver um acordo. Quero falar ainda sobre o Atlético Paranaense. Vitória do São Paulo, 2,79. Equilibrado, como deve ser o jogo. Eu aposto num empatezinho suado, 1-1. E quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. Botafogo e São Paulo, no Rio de Janeiro. Palpita daí. Rapaz, hein? Botafogo vem animadão pela vitória na Copa do Brasil. São Paulo desolado. Na marra, pra mim, dá empate 1-1 no Newton Santos. Beleza? Lembrando então, o seguinte... São Paulo fechou mesmo, fechado, né, o ciclo de contratações do tricolor, né, falei com uma pessoa importante do São Paulo que me disse, fechou, já era, esquece, não vem ninguém, tem uma semana ainda para você poder inscrever jogadores, para você poder contratar jogadores, a gente ainda vai ver alguma ou outra movimentação de mercado no futebol nacional, né, porque você tem esse fechamento de janela que foi adiado, né, seria no final dos estaduais e aí a CBF deu mais alguns dias, né, até o dia 20 de abril, né, o prazo final para você inscrever, fazer ali a mudança na janela. A gente viu, por exemplo, o Santos anunciar pacotão de 3 reforços do Água Santa, outros jogadores do Água Santa também reforçando times por aí pelo Brasil, mas fato é que o São Paulo não vai trazer o lateral esquerdo que queria, não vai trazer o zagueiro que o Rogério Ceni gostaria, por falta de grana, por falta de possibilidade financeira. São Paulo hoje não tem grana para ficar brigando com outros clubes, por exemplo, né, o Jamerson, né, melhor dizendo, é muito claro que foi parar no Coritiba, porque o Coritiba fez uma oferta melhor que a do São Paulo. Apesar, né, de eu bancar aqui a informação de que o jogador tinha interesse muito de jogar no São Paulo, o poderio financeiro falou mais alto e o jogador acabou que foi parar no Coritiba. Então o São Paulo não vai ficar fazendo esse tipo de leilão, porque não tem como competir, né? A questão financeira é o que pega. E o São Paulo, então, fecha o seu ciclo de contratações e recentemente, né, nessa parte final aí de janela, trouxe Michel Araújo, né, que aliás tem agradado o torcedor do São Paulo, e o Raí Ramos, que é o lateral direito do Ituano, que não pôde jogar, né, Copa do Brasil pelo Ituano, mas é um jogador que vai estar à disposição no Campeonato Brasileiro. E vai estar à disposição também, claro, na Copa Sul-Americana. O São Paulo vai jogar já semana que vem Copa Sul-Americana. Então é uma situação em que o São Paulo se fecha e a prioridade agora do São Paulo, vai ser o quê? Renovações de contrato com o Luan, algumas renovações, principalmente jogadores jovens, de você mapear, saber que você está em término de contrato, que você vai ter que renovar, e principalmente saídas de jogadores, né? O São Paulo vai ter um meio de ano, uma janela de meio de ano, pensando muito nessa questão das saídas dos atletas. Vamos colocar ali o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor como 2 jogadores que são potencialíssimos em serem alvos ali do futebol europeu. Então o São Paulo precisa vender, sabe que precisa vender para fortalecer o seu caixa, então é um São Paulo que vai tratar sim o mercado a partir do meio do ano, não contratando, né, e sim com a questão das vendas. Beleza? Hoje vai ser o início aí do campeonato brasileiro mais duro da história do São Paulo Futebol Clube. Essa é a verdade. Pior time dos pontos corridos que o São Paulo já entrou, com a pior perspectiva que o São Paulo já entrou em pontos corridos, sem dúvida nenhuma.
Mas vamos torcer até o fim, não é um time horroroso, pelo contrário, só que são muitos desfalques e não dá liga, né? A verdade é essa, não dá liga. Se o Rogério Ceni continuará vivo depois de 38 rodadas, né? E se esse São Paulo continuar o mesmo durante o campeonato. Lembrando que, apesar do São Paulo não fazer mais nenhum investimento nessa janela, a janela do meio do ano promete, como eu sempre digo, tudo depende da posição do São Paulo no campeonato, né? E sim, Pablo Maia e Nestor são os nomes bola da vez, como tem sido repetido diversas vezes. E colocaria aí o Natan. E se o Wellington não tivesse machucado, o Wellington também estaria nessa lista fácil. Lembrando que o Pablo Maia não joga desde que o Mendes voltou e era reserva até do Luan, né? O Luan, que não foi nem inscrito na Série A do Brasileiro, né? O São Paulo tá mão de ferro, né? Entendo o ponto de vista do Arnaldo, mas é melhor ter uma política única, né? Que sirva para todos, né? Porque a gente ficou vendo o Igor Gomes até o final, o Luizão até o final, sabendo que o cara vai sair. Eu acho um desrespeito com o torcedor. Ainda mais, assim, o é um bom jogador, eu gosto bastante. Acho que pode ser titular. Acho melhor que o Mendes. Só que não é um cara que, né, vai mudar a história do São Paulo, né? A verdade é essa. Então, veremos aí como andará as negociações entre o Luan e São Paulo. A maioria dos entendedores estão pessimistas, acho que não vai fechar, até porque a diferença da pedida e da oferta é muito grande. Mas também tem questionamentos do tipo que eu vi no Twitter, por exemplo, você paga 400 mil pro David, é isso aí, meu amigo, também tem isso, né, 880, né, você não tá dando aí o respeito, talvez, a cria da base, e aí o David ganha 400 mil por mês. O jogador não tem nada a ver com isso, o problema é o clube, né, e os jogadores entre si sabem mais ou menos quanto cada um ganha, né, então é complicado. Ele tem mercado, ele vai conseguir ir para outro clube, seja no Brasil ou fora do Brasil. Tô dizendo que é um jogador europeu, mas tem mercado fácil. Agora é aguardar. Mas o que hoje importa é São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. Além, na verdade, né, Botafogo mais grama sintética contra o São Paulo, porque o São Paulo e gramados sintéticos, como eu sempre digo, são inversamente proporcionais. Então vai ser assim, duas batalhas duríssimas, né? E veremos aí se esse time aí vai estrear com o pé direito. Se me oferecesse um empate antes do jogo, eu aceitaria na hora. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos, uma ótima estreia de Brasileirão para todos e que o São Paulo arrebente no Brasileiro desse ano. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.